Louvores ao único e soberano Deus, dois em um, Melquisedeque e Lisbete, toda exaltação à nossa mãe espiritual, a terra prometida, Cristo Lisbete. Graças à terra prometida, hoje conhecemos a maneira correta de crescer espiritualmente em nossa eternidade. E é com o crescimento que dá Deus, Melquisedeque e Lisbete. Por isso somos admoestados a não desprezar a direção de nossa mãe Lisbete. Vejamos as consequências de abandonar aos ensinamentos de nossa mãe espiritual. Se lê em Provérbios 5:23, morrerá por falta de instrução, sua indisciplina o levará à morte, e por seu excesso de loucura perecerá sua grande loucura, a perdição. Ninguém pode privar-nos desse prêmio. Temos que nos aferrar à cabeça de Deus, mãe Lisbete, de onde vem toda a nutrição espiritual, e assim crescer com o conhecimento que dá Deus, Melquisedeque e Lisbete. Continuando com outro ângulo do mistério da iniquidade, podemos afirmar que Moisés ensinou outra coisa. Não as sãs palavras da lei de Deus como dois em um, que é conforme a piedade. Ele ensinou suas más palavras conforme a sua iniquidade, ao seu pecado. Moisés lucrou com a ganância desonesta, e as religiões seguem seu exemplo até hoje. Diz em Gênesis 3:23 que essa ação de desobediência de Moisés fez com que Deus o tirasse do Éden, o jardim em sua mente. Mas isso é uma mentira do pai de mentiras. Deus não expulsa a ninguém. São os homens desobedientes os que se apartam de Deus. Se lê em Gênesis 3:23, e o tirou Jeová, Melquisedeque e Lisbete, do horto do Éden, a Moisés, Adão, para que lavrasse a terra da qual foi tirado. Verso 24, lançou, pois, fora ao homem, a Moisés, e o pôs ao oriente do horto do Éden, querubins, Melquisedeque e Lisbete, a força de dois em um, que não pode ser atravessada nem separada, e uma espada acesa, a espada do Evangelho Eterno, que se deslocava por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Moisés se perturbou ao ver que não podia tomar o lugar que corresponde a Cristo e não quis submeter-se a ela e se apartou de Deus. Daí a ira de Moisés. Essa espada é a palavra feita carne, Cristo Lisbete. Se lê, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É a presença física de sua esposa em nosso meio, e mais cortante que toda espada de dois gumes, e penetra até partir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração, mente. Moisés não pôde se esconder de Deus Mãe, enganou ao povo, mas não a Deus. Todo o escrito se cumpriria e logo viria o seu juízo. Assombraria a muitos de seus conhecidos, os seguidores de sua lei. Deus não matou a Moisés. Ele se retirou de sua presença, saiu do jardim do Éden, que é o mesmo que fugir do Egito para o deserto. Se dirigiu ao Seol, ao Hades, aonde vão os mortos espirituais, esperando que sua iniquidade desse seus resultados, seus frutos. Ali é para onde vão os desobedientes, os mortos espirituais, os que estão na espera do juízo justo de Deus Mãe. Mas tudo isso é na mente dessa pessoa enquanto está viva. Não é quando morre fisicamente, porque quando se está morto, já não há mais lembrança sua.
é comida de vermes. Deus trata com a sua criação rebelde enquanto está viva. Se não fosse assim, não teria sentido este versículo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te diante de Deus, Melquisedeque, e do Senhor Jesus Cristo, Cristo Lisbete, que julgará aos vivos e aos mortos espiritualmente, em sua manifestação e em seu reino. Esses mortos espirituais estão afastados da glória de Deus, têm sua mente cheia de iniquidade e maldade como Moisés. E o fato de estar afastados na mente é conhecido como Seol, o Hades ou o inferno. Imagine, estar contra Deus Mãe é como um inferno na mente para a pessoa. Está morto por ser blasfemo e mal agradecido. Estando Cristo presente, buscamos as coisas de cima, do Espírito. Sem ela, estamos nas partes mais baixas da terra, na mente animal, carnal. Esse é o abismo, porque essa mentalidade conduz um filho à sepultura se este não se reconcilia com Deus Mãe. Por isso, somente Cristo Lisbete tem autoridade de dar vida. Ela tem sua porta aberta para que possam regressar dessa condição de insensatez antes que cheguem à sepultura fisicamente. Por isso se lê em Apocalipse 1:18. Eu sou a que vivo e estive morta, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades, da morte e do inferno, da mente que está afastada da deidade. Tirando o misticismo, se recapitula o dito por nossa mãe, Cristo Lisbete, a luz que ilumina este mistério. Tudo o que está escrito na Bíblia, que pareça ser algo sobrenatural, na realidade acontece na mente dos homens. Uma vez que Moisés se foi do jardim, do horto, da presença de Deus, o que aconteceu com ele? Agora sim, podemos ler a Isaías, capítulo 14, versos 9, 11 e 15. O Seol, desde o profundo, se espantou contigo, despertou os mortos, que em tua vinda saíram para receber-te. Desceu ao Seol tua soberba, mas tu caído estás até o Seol, dos lados do abismo. Esses mortos que saíram para receber a Moisés são os mortos espirituais, contaminados com sua lei, isto é, sem o espírito de vida proporcionado pelo Cristo. Eles jamais imaginaram a Moisés como um filho insensato, se espantaram. O Seol é um estado de escuridão e de sombras na mente. Aí um filho odiado está morto, mas se regressa a Cristo Lisbete, sairá dessa situação de ser odiado e de condenação por não tê-la aceitado e por ter cometido maldades. Deus tudo vê, nada está oculto ante seus olhos. Não se enganem, ninguém se burla de Deus. Cada um colhe o que semeia. Esse filho rebelde cai no abismo, na carne, por isso vai à sepultura. Recordemos a profecia dita pelo Cristo antigo em Mateus 5,18. Pois lhes asseguro que enquanto existam o céu e a terra, não será tirada da lei nem um ponto, nem uma letra, até que tudo chegue ao seu cumprimento, até que tudo seja aclarado ou revelado. Lucas 16:17 expõe assim: é mais fácil que o céu e a terra deixem de existir, que se deixe de cumprir uma só letra da lei. Em outras palavras, nada do malvado,
plano de maldade orquestrado por Moisés em sua perversa lei, ficará sem sair à luz. Tudo ficará descoberto, tudo sairá à luz. Assim como também se cumprirão todas as palavras pronunciadas por Cristo Lisbete. Moisés amargou a vida do irmão de seu próximo, escondendo ao Cristo a árvore da vida. Ele amargou a doutrina de Deus ao impor sua lei com os 613 mandamentos. Se lê em Êxodo 15, 23 ao 25. E chegaram a Mara e não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Verso 24 e 25. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: O que beberemos? E Moisés clamou a Jeová, e Jeová mostrou uma árvore, Cristo Lisbete, e a lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, seu evangelho eterno. Vejamos o interessante dessa figura. Apocalipse, capítulo 8, verso 11, se lê: E o nome da estrela é absinto, amargura, Moisés, e a terceira parte das águas, as virgens insensatas, se converteu em absinto. A ordem amargou seu ventre, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se fizeram amargas. Absinto é amargura. Em outras palavras, para Moisés, o evangelho de Cristo amargou o ventre, porque essa lei é para o espírito. Moisés é o dragão. Diz em Apocalipse 12, 4, que esse dragão arrastou com a cauda a terceira parte das estrelas do céu. O interessante disto é a similaridade que existe entre as pragas que supostamente sofreu o Egito e as coisas que sofreram os hebreus. Neste caso, os hebreus não podiam beber da água, assim como aconteceu quando a praga converteu a água em sangue, e ninguém no Egito pôde beber a água. Tudo isto é um reconto de que não puderam beber a água e o sangue que Cristo traz para beber. Recordemos que Cristo sempre disse que devemos beber seu sangue para ter vida eterna, já que seu sangue é a verdadeira bebida. Isto é, para nos colocar a pensar, esses dois povos divididos estavam na mente de Moisés, e não era uma multidão de pessoas que viviam em diferentes lugares, como Moisés quis que pensassem através de seus escritos. Ele tratou de mostrar que houve um povo rebelde, mas que isto era fora dele, para encobrir que na realidade estava dentro dele mesmo. Agora, Cristo Lisbete é a única árvore doce que dá bom fruto, porque de sua boca flui mel e leite. Se lê em Cânticos 4:11. Como favos de mel destilam teus lábios, ó esposa, Cristo Lisbete, mel e leite há debaixo de tua língua. Estamos claros que o lugar que Deus havia prometido é que escutariam a sua esposa, a única mediadora entre Deus e os homens, assim que não importa onde estejas fisicamente. Se crês em Cristo Lisbete, chegaste ao Pai e alcançaste a terra prometida. Por isso, quando Moisés escreve que deixou o Egito para ir viver no deserto, é uma figura de estar separado de Cristo Lisbete. Viveu bem no Egito como príncipe, com muita prosperidade, mas tão logo se foi, teve fome e sede no deserto. Sua mente se secou sem o pão do céu e a fonte de água, que é Cristo Lisbete. O ensinamento sobre o Evangelho Eterno do anjo do livro, Deus Mãe, foi amargo ao ventre de Moisés,
Por isso ele preferiu tentar servir a dois senhores, a Deus e a sua carne. Da sua maneira, optou por morrer fisicamente antes de viver eternamente. O mesmo acontece hoje com as virgens insensatas na era de Cristo Lisbete. Nossa mãe nos dizia que em um desses dias, alguns de seus santos anjos, como 2 em 1, foram com tanto amor visitar a uma virgem insensata que tem um câncer terminal para salvá-la com o evangelho eterno de Melquisedeque Lisbete e que não morresse. Mas ela, com suas palavras, blasfemou contra Deus, dizendo: prefiro morrer que voltar ao ministério de Lisbete. Nossa mãe se entristeceu ao escutar sua insensatez. Ai dos que ao bom chamam mal e ao mal chamam bom, porque esse líder que os arrastou ao deserto, o que tanto chamam bom, também está enfermo. E se não se arrepende e aceita o seu erro, também morrerá, e esse será seu fim. Insensatas, não pensem que quando morrerem irão para a nuvem de testemunhas, nem que vão ver ao edificador. Se aqui não puderam ver a Deus, Melquisedeque Lisbete, cara a cara, então em nenhum outro lugar verão a Deus, nem verão aos que morreram fisicamente. Insensatas, recordem estas palavras famosas. O mambo é aqui. Nossa mãe não quer que morram, somente que sejam humildes e regressem a casa para que não sofram mais. Os que não regressam demonstram que não têm temor reverente. São como Moisés, que ainda que o trono da besta, do monstro e seu reino ficaram em escuridão, e ainda que as pessoas mordam a língua de dor, nem assim deixam de fazer o mal, senão que por causa de suas dores e suas chagas disseram coisas ofensivas contra o Deus do céu. E quando alguém é destruído, se destrói por completo e não há regresso, como dizem Salmos, capítulo 37, versos 28 e 29. Deus ama a justiça e jamais abandonará seu povo. Sempre o protegerá. Os seus viverão para sempre na terra prometida. Mas os malvados e seus filhos serão destruídos por completo. Assim que façamos o que nossa mãe sempre nos disse desde o princípio em Salmos, capítulo 37, verso 34. Mas tu confia em Deus, Melquisedeque Lisbete, e cumpra a sua vontade. Eles te exaltarão e te darão a terra prometida. Já verás com teus próprios olhos quando os malvados sejam destruídos. Até agora, um por um está se destruindo por afastar-se de Cristo Lisbete, como também vimos a destruição de Moisés. Essa queda do diabo ou Satanás, Moisés, trouxe consigo o mistério da iniquidade, o império da morte que destruiu a criação de Deus, matou ao Cristo antigo com sua lei e com violência destruiu ao povo, a descendência de Deus, porque até o dia de hoje o reino dos céus sofre violência e os violentos o arrebatam até a aparição da rocha eterna que destruiu o seu império. Por isso nossa mãe disse sabiamente que todos os que a rechaçam são filhos de seu pai, o diabo, porque a lei de Moisés é essa lei que se rebela contra a lei de nossa mente, que é Cristo Lisbete, porque segundo o homem interior, o último Adão, nós nos deleitamos na lei de Deus, mas temos outra lei em nossos membros que se rebela contra a lei de nossa mente e que pode nos levar cativos à lei do pecado que está em nossos membros, se escolhemos amar mais as trevas. Mas como escolhemos viver na luz e na verdade de Deus, escolhemos a vida eterna e estamos protegidos por estarmos colados à nossa amada Mãe e Deus,
a videira verdadeira e, através dela, aprendemos como conquistar essa lei da mente carnal. A queda de Moisés foi profetizada como um raio. Leiamos em Lucas 10:17 ao 20. Voltando os 70 com gozo, dizendo: Senhor, até os demônios, homens com ensinamentos contrários a Cristo, se sujeitam a nós em teu nome. E lhes disse: Eu via a Satanás, a Moisés, cair do céu, da mente de Deus, como um raio. Eu dei poder a vocês para caminhar sobre serpentes e escorpiões e para vencer toda a força do inimigo sem sofrer nenhum dano na mente. Mas os que não venceram desceram como um raio, e um raio destrói. Em outras palavras, Moisés, Satanás, matou a essas gerações, incluindo a esposa de Deus, o Cristo antigo e sua descendência, como ficou escrito na profecia de Isaías 22:25. Naquele dia, diz Melquisedeque Lisbete dos exércitos, o prego fincado em um lugar firme será tirado, será quebrado e cairá. O irmão mais velho matou ao irmão mais novo. Não houve sacrifício vivo e santo e, por consequência, não há ressurreição. E a carga que foi posta sobre ela se perderá. Toda a esperança posta no Cristo antigo se perdeu, porque não salvou a ninguém, nem a ela mesma. A lei de Moisés a matou, porque Jeová, Melquisedeque Lisbete, falou. É por isso que a profecia de Jeremias se cumpre em todos os filhos desobedientes que escolheram a morte, rechaçando a Cristo Lisbete, sua mãe espiritual. Se lê em Mateus 2, versos 17 e 18. Então se cumpriu o dito pelo profeta Jeremias: se houve um grito em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada. Seus filhos já não existem. Moisés foi um assassino. Seu ensinamento contaminou a toda a criação de Deus, porque Moisés foi culpado de assassinar a Cristo Maria. Simples. Sua lei acrescentou tradições, costumes e mandamentos de homens, sendo estas mais fortes que a própria mensagem de Cristo, invalidando assim a palavra de Deus. Como hoje, com as virgens insensatas, a mensagem do edificador invalidou a palavra feita carne. Porém, aos de limpo coração, Moisés não pôde destruir a semente do Cristo contemporâneo. Hoje sim conhecemos que é ele, Satanás, o diabo, o acusador, o maligno, o opositor, o tentador, o ladrão. E sabemos disso graças aos ensinamentos de Cristo Lisbete. Moisés se vestiu como anjo de luz para enganar, manipular e destruir. Ele representa a Babilônia, a esse ensinamento destruidor que hoje sucumbiu ante o poder da luz de Cristo Lisbete. Ele contaminou toda a terra ao falsificar a lei de Deus, quebrantando assim o pacto eterno. Se profetizou em Isaías 34:4, e todo o exército dos céus se dissolverá. A palavra não permaneceu nos filhos do Cristo antigo, seu poder não teve feito neles. E se enrolarão os céus como um livro, e cairá todo o seu exército, como cai a folha da parreira, como caem as folhas desprendidas de uma vide ou de uma figueira. Cristo Maria, ao ser assassinada, junto à sua semente, representa esse livro escondido, enrolado, pela pluma mentirosa, Moisés e seus ministros de morte. Portanto, os mistérios anteriormente selados seriam revelados em sua última manifestação em Cristo Lisbete, a representação visível do livro aberto, dando a conhecer os mistérios escondidos no meio de seu povo. Moisés, ao ignorar as instruções de Deus,
representa a esse profeta que foi destruído na noite. Se lê em Oséias, capítulo 4, versos 5 e 6. Cairás, portanto, de dia, e cairá também contigo o profeta de noite, Moisés, e a tua mãe destruirei, a escrava, figura de Agar. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento de Deus Mãe. Porquanto desprezastes o conhecimento, eu te lançarei do sacerdócio, porque esqueceste a lei de teu Deus, a do Espírito. Também eu me esquecerei de teus filhos. Deus, Melquisedeque Lisbete, pronunciou uma sentença contra Satanás. Daí sua estrondosa queda, conforme a sua grandeza. Assim seu pecado contra mim, no jardim do Éden, também eu mudarei sua honra em afronta. Oséias 4, versos 7 ao 19. Moisés foi grande, era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Foi um querubim grande e protetor, foi perfeito. Todo mundo religioso honra a Moisés. Ele é uma vaca sagrada para as maiores religiões. Mas hoje o Deus vivo e verdadeiro, Cristo Lisbete, o julgou como um filho imundo e odiado, porque afrontou ao Espírito da graça. Moisés pecou voluntariamente. Depois de ter conhecido a verdade, entrou em uma horrenda expectação de juízo ao pisotear a esposa de Deus e ter como imundo o sangue do pacto. Caiu da graça de Deus, não entrou no repouso prometido por Deus, a terra prometida, porque suas obras sem êxitos das trevas o levaram à sepultura. A mente carnal de Moisés o devorou, se encheu de soberba e altivez, como se lê em Provérbios 16, 18. Antes do quebrantamento é a soberba, e antes da queda, a altivez de espírito. Moisés contaminou toda a roda da criação de Deus. Por isso, Deus Mãe não permitiu que desfrutasse dos benefícios de estar ao seu lado por sua dura cerviz. A terra prometida é uma mulher, de onde sai a sabedoria oculta de Deus. Mas Moisés a rechaçou. Por isso, sem esse conhecimento, o homem perece fisicamente. Moisés esteve nas trevas de sua mente adâmica e por isso não passou para desfrutar da terra prometida. Deus Mãe fez uma advertência e, ao mesmo tempo, uma grande revelação inesperada pelo mundo que vai sacudir ao povo insensato, assim como a empobrecida teologia atual e a toda a escola de interpretação. Digo o mesmo que disse a Paulo e seus seguidores, que mataram a Cristo por estar contaminados com o maligno Moisés. Ignorantes, duros de coração e torpes de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E por isso jurei por meu grande amor, que todos os que desprezam a Cristo Lisbete não entrarão em meu repouso, a terra prometida. Por isso, nossa mãe e Deus, a terra prometida, está batendo a nossa porta, a nossa mente. Se lê em Apocalipse 13, 20. Eis que eu, Cristo Lisbete, estou à porta e chamo. Se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei nele, a sua mente, e cearei com ele e ele comigo. Sendo filhos, somos um com Cristo. Figura do trono da graça, Cristo mesma, onde nos acercamos confiadamente, o qual podemos acessar se há humildade e não há dureza de coração, não ter uma mente rebelde e opositora ao Espírito de Deus, como foi Moisés. Tudo é na mente. Cristo Lisbete, ceia conosco, seus filhos, se escutamos seu evangelho eterno.
Em outras palavras, ela tem todas as respostas para qualquer pergunta do irmão mais velho, que é fiel para escravizar e roubar a herança dos santos. Estamos convidados à ceia do Senhor para nos nutrirmos da sabedoria oculta que sai somente pela boca da Rainha do Universo. Amada Mãe de Deus, o único caminho novo e vivo, nosso Pai e Deus Melquisedeque se agradou de tudo o que lhe pediste. Por isso ficou escrito de ti em Salmos 21, do 2 ao 5. Cumpriu os seus desejos, não lhe negou os seus pedidos. Os dois povos, as nações, a recebeste com grandes bênçãos e a puseste uma coroa de ouro. Te pediu vida e a deu, vida longa e duradoura, a primeira imortal, graças à tua ajuda. É grande seu poder, lhe deu honra e dignidade. Aclamai a Deus, Melquisedeque Lisbete, com alegria toda a terra. Pela grandeza de seu poder, se submeterão a ti todos os teus inimigos. Seus olhos observam, vigiam as nações. Os rebeldes não serão enaltecidos. E as nações que tiverem sido salvas andarão na luz dela. E os reis da terra trarão sua glória e seu poder a ela. Suas portas nunca serão fechadas de dia, pois ali não haverá noite. Amém. Aleluia.